Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos ver agora, em mais uma aula de matemática, na página 142, continuando com frações, tá? Página 142, obtendo frações equivalentes, tá bom? Vamos lá. Nos dois casos que apresentamos a seguir, as frações estão representadas geometricamente, considerando o mesmo inteiro. Observe. Aqui no primeiro caso, nós temos, a fração 3/4, né? Se você ver, ela está dividida em 4 partes e só está pintado a parte amarela. São 3, 1, 2, 3, de 4. Então, são 3/4, não é isso? Então, ele falou aqui, a parte amarela representa 3/4 da figura. Vai continuando aqui, Aqui ele diz o seguinte, que a parte amarela representa 6/8 da figura, porque ele dividiu essa mesma figura, ele passou uma linha no meio. Então, será que continua sendo a mesma figura? Aqui embaixo, ele dividiu também novamente, além de passar uma linha, ele agora passou 2 linhas. E então, agora ficou 9/12. Aqui, se você observar, nós temos 8 quadrados ao todo, né? Mas a parte pintada só são 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é esse aqui, 6/8. Aqui, se você verificar, nós temos 4 partes, mas a parte amarela pintada só tem 1, 2, 3, então, por isso que é 3/4, ok? Aqui nessa outra figura, ele dividiu a parte em 12, tá? E pintou 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pintados. 10, 11, 12 é a figura toda, não é isso? Aí ele diz o seguinte, você notou que as frações 3/4, que é essa primeira, 6/8 e 9/12 representam a mesma parte da figura? Dizemos que essas são frações equivalentes e escrevemos que 3/4 é igual a 6/8, que é igual a 9/12. Ou seja, essa figura é igual a essa figura, que é igual a essa figura. Ela só foi dividida mais vezes. A primeira foi dividida em 3. A segunda foi dividida em 6 partezinhas, né, pintadas. E a terceira foi dividida em 9 partezinhas pintadas de 12. Mas todas essas figuras representam uma única figura, que é essa primeira aqui. Então, 3/4 é igual a 6/8, que é igual a 9/12, ok? Não há diferença, elas são frações equivalentes, porque são iguais. Agora, aqui do lado, nós temos o segundo caso, que também é para mostrar que existe frações equivalentes, só que aqui é ao contrário, ele já tinha dividido muito, aqui ele tinha dividido, mas observe que é a mesma gravura, é a mesma figura, aqui ele dividiu em 6 partes e pintou 3, então a figura é 3/6, né, isso? 3 em 6. Aqui ele tinha 4 partes e pintou 2/4, se você observar, é a mesma quantidade de figuras que está pintada aqui, está aqui, só que ele dividiu em mais pedacinhos. E na parte azul, ele só dividiu ao meio, então ficou 1/2. Pintou só uma parte e a outra não pintou. Então, essas frações também, 3/6, 2/4 e 1/2, também são equivalentes, por isso que está aqui igual, ok? Duas ou mais frações que representam a mesma porção da unidade são chamadas de frações equivalentes. Observem aqui, ele utilizou lá as frações 3/4, tá vendo? 6/8 e 9/12, colocando que são exemplos de frações equivalentes, porque partindo da primeira fração, que é a fração menor, nós chamamos essa fração aqui de irredutível, que não tem uma menor do que ela. Partindo dela, nós vamos obter 6/8, 9/12, como? Multiplicando por um número que dê essa fração. Vou fazer aqui para vocês, preste atenção. Olha só, vamos pegar aqui 3/4 que já tem aí. Aí ele obteve 6/8, não foi? Então, eu tenho 3/4. Para eu ficar com 6/8, eu preciso multiplicar essa fração. Então, o que eu multiplico em cima, eu tenho que multiplicar embaixo. Se eu multiplico aqui por 2,
O denominador também eu tenho que multiplicar por 2, tá? Não posso multiplicar só um e o outro pelo número diferente, não, tem que ser igual. Então, ó, 3 vezes 2, 6, não é isso? E 4 vezes 2, 8, que é esse aqui, 6 oitavos. Então, 3 quartos é sim igual a 6 oitavos. É só multiplicar o numerador e o denominador por 2. Ele encontrou também 9 dozeavos. 3 quartos tinha que ser multiplicado por quanto? Para ficar aqui 9 dozeavos. Não dá para multiplicar por 2, né? Porque 3 vezes 2 é 6. Então, não dá. Será que dá para multiplicar por 3? Vamos ver. Se a gente multiplicar em cima, foi o que eu falei agorinha há pouco, a gente tem que multiplicar embaixo. Então, vamos ver. 3 vezes 3 e 4 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Por isso que ele falou, ó, que 3 quartos é igual a 6 oitavos, é igual a 9 dozeavos. Por quê? Porque elas são equivalentes. A partir dessa irredutível, da menor, eu consigo encontrar essas outras. Se eu multiplicasse agora por 4, ó, eu pego 3 quartos e vou multiplicar por 4. Aí, lembrando que o que eu multiplico em cima, eu tenho que multiplicar embaixo também, tá? 3 vezes 4, 12, não é isso? E 4 vezes 4, 16. Aqui eu tenho mais uma fração equivalente, que veio da primeira. Então, eu posso colocar aqui, ó, 12 16avos. E assim sucessivamente. Vai ser infinitas frações, porque é só sair multiplicando. Lembrando sempre, o que eu multiplico em cima, eu tenho que multiplicar embaixo, tá bom? No caso do segundo exemplo lá, ele foi diminuindo. Então, quando a gente quer chegar à menor fração, a gente divide. Se a gente quer chegar à maior fração, a gente vai o quê? Multiplicando. E se a gente quer chegar na menor fração, a gente vai dividindo. Nesse caso aqui, ele foi multiplicando. Aqui ele vai dividir, ó. Ele dividiu. Para ele encontrar um meio, ele teve que dividir o 3 por 3, que dá 1, e o 6 por 3, que dá 2. Lembrando novamente, o que eu divido em cima, eu tenho que fazer embaixo. Não posso mudar o número, tem que ser o mesmo numeral. Mesma coisa aqui, ó. 2 quartos, para encontrar um meio, tem que ser 2 dividido por 2, que dá 1, e 4 dividido por 2, que dá 2. Certo? São frações equivalentes, sim, porque vem de uma fração, eu consigo transformar em outra fração. Ou aumentando, que é pela multiplicação, ou diminuindo, para tornar ela irredutível, a menor possível. A menor possível aqui é 1/2, porque daqui eu não posso sair mais para canto nenhum, para diminuir. Posso aumentar, mas diminuir eu não posso. Então, quando a gente não pode diminuir, nós chamamos essas frações de irredutíveis, tá certo? Porque a gente não encontra uma menor do que ela. Aqui no 3/6 a gente ainda encontra, ó, encontramos 1/2. Então, essa aqui não é irredutível, mas essa sim não reduz mais, tá? Aí tem aqui a regrinha, ó. Quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à fração dada. Exatamente. Tanto através da multiplicação, como da divisão. Lembrando que a multiplicação, as frações vão aumentando, né, o valor, e na divisão a gente vai diminuindo até encontrar a menor possível, ok? Quando a gente quer simplificar uma fração, a gente quer transformar ela em irredutível. Irredutível foi o que eu falei, a gente quer diminuir ela até a última, até quando não tiver mais jeito de diminuir. Ele começou aqui com 48/72avos. Foi dividindo, ó, o que dividiu em cima, dividiu embaixo. Aí, ele encontrou 24/36avos. Ainda tem como dividir. Dividiu por 2, deu 12/18avos. Ainda tem como dividir. Encontrou 6/9. E ainda tem como dividir. Por 3, encontrou 2/3. 2/3 ainda tem como dividir? Não, não tem mais. Então, 2/3 é a última fração, é a fração irredutível, que ela não diminui mais, ela não reduz mais. Então, 48/72avos é a mesma coisa que 2/3.
só foi dividindo até chegar a menor possível. Dividimos sucessivamente o numerador e o denominador da fração por um divisor comum, ou seja, pelo número igual. Tanto de cima quanto de baixo tem que ser igual, até obtermos a fração com os menores termos possíveis. Essa fração é chamada forma simplificada ou forma irredutível, porque é a menor de todas, não tem mais como dividir mais. Então, a menor de todas aqui, tá? Foi 2/3. Não tem mais como a gente achar uma menor do que essa. Não tem como dividir por 2, porque 3 não divide por 2, né? Então, fica assim, é a menor. Para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador da fração dada por o mesmo número, só que tem que ser maior que 1. Outro caminho que podemos seguir para simplificar frações é efetuar uma única divisão pelo maior divisor comum dos termos da fração, no caso pelo número 24. Para a gente chegar mais rápido, né, simplificar mais rápido, a gente pode já dividir por um número maior. Ao invés de ir dividindo por 2, por 2, por 2, por 3, ele aqui já dividiu, ó, por 24 e já encontrou a irredutível de primeira, tá certo? Vocês vão na página 144 para realizar a atividade, tá certo? Vocês vão fazer o primeiro quesito, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, e vão colocar lá na plataforma, ok? Vou explicar para vocês como vocês vão fazer cada quesito, vou explicar uma letra para que vocês possam compreender, tá bom? Vamos lá, né? Ó, o primeiro quesito eu vou fazer a letra A, vocês vão fazer as outras, tá bom? Mas eu vou explicar. Ele pede para que você verifique se as frações são equivalentes. Saber se é equivalente é saber se dessa fração aqui, pode ter surgido essa. Como é que a gente sabe? Essa daqui não é a menor, e essa é a maior, então a gente faz uma multiplicação, né? Então, a gente pega aqui 2/7, tá? Vou fazer aqui, ó. Letra A, o primeiro. 2/7. E ele quer saber se é equivalente a 6/21. Como é que a gente faz? Porque tem que multiplicar por um número que dê o mesmo valor. Então, vamos lá. Se ele quer que seja igual a 6/21, qual é o número que multiplicado por 2 dá 6? Qual é o número que multiplicado por 2 dá 6? Não é 3? Então, vamos ver. Vezes 3. Aí, ó, 2 vezes 3, 6. Qual é o número que multiplicado por 7 dá 21? Também 3. 7 vezes 3, 21. Então, essas frações são equivalentes? Sim. Então, você vai colocar aí na resposta da letra A que sim, elas são equivalentes. Porque dessa 2/7 eu consigo ter 6/21, multiplicando o numerador por 3 e o denominador por 3. Lembrando, tem que ser pelo mesmo número. Se não for pelo mesmo número, não dá correto, tá? Não vai ser equivalente, certo? Então, vocês vão fazer as outras letras. Ó, a letra B diz o seguinte: 5/9, ó, letra B, 5/9 e 15/8. 15/8 não, 15/18, né? Qual o número aqui que eu posso multiplicar as duas que vai dar 15? Será que elas são equivalentes? Se eu multiplicar aqui por 3, aí tem aqui embaixo também multiplicar por 3, né? 5 vezes 3, 15, ok. 9 vezes 3, 27. Não deu, deu 18. Então, elas não são equivalentes, porque o número de cima multiplicado por 3 dá, mas o denominador não dá. Teria que ser aqui 27, certo? Para que ficasse equivalente. Então, é só isso que vocês vão fazer, tá bom? No segundo quesito, ele pede para que você escreva uma fração equivalente a 5/9, ele fala que 5/9, e tem que ter um denominador 27. Então, é o seguinte, ó, vou fazer a letra A com vocês. 5/9 e tem que ter o denominador 27. Ele não sabe o daqui, mas ele quer que aqui seja 27. Então, para que aqui seja 27, eu tenho que multiplicar 9 por quanto? Por 3, né?
9 vezes 3, igual a 27. Então, de cima também eu tenho que fazer o quê? Também multiplicar por 3. Então, vou também multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15. Então, uma fração equivalente a 5 nonos é 15 27avos. Você vai continuar fazendo as de baixo, tá? Letra B e letra C. No terceiro, você vai escrever uma fração de denominador 20, que seja equivalente a cada uma das frações a seguir. Vou fazer a primeira, ó, terceiro. Olha só. O terceiro, vou pegar esse 1/2. Ele quer que embaixo já seja 20, ó. Ele diz aqui, ó, que cada uma tenha 20 embaixo. Então, vou pegar primeiro esse 1/2. Então, qual vai ser o número aqui que eu multipliquei por 2, que deu 20 aqui? Foi 10, né? Então, ó, 2 vezes 10, 20. Então, se eu multiplicar a de baixo por 10, a de cima também vou ter que multiplicar por 10. 2 vezes 10, 20 e 1 vezes 10, 10. Então, a fração equivalente aqui é 10 20avos. Aí, você vai continuar fazendo por 5 quartos. Aí, você bota os 5 quartos aqui. Lembrando que ele disse que o denominador já tem que ser 20. Então, você vai procurar. Qual foi o número que multiplicado por 4 dá 20? 5, não é? 4 vezes 5, 20. Então, 5 também tem que multiplicar por 5. Então, 5 vezes 5 dá quanto? Aí, você coloca aqui e vai fazendo as outras, tá ok? No quarto quesito, ele quer que você encontre as frações e identificar qual está na sua forma irredutível. É você achar a menor de todas. Por exemplo, ó. 3 sétimos, ainda dá para dividir aqui e encontrar uma menor que ela? Não, porque 3 se eu divido por 3 já é 1, certo? Mas 7 eu não posso dividir por 3. Então, essa aqui já é uma que já é irredutível. Aí, você vai observar, 4 dozeavos, será que já é irredutível? Olha essa, 1/3. Bem pequenininha, não é? Então, essa aqui já é irredutível também, ó. Então, você procura as outras aí, tá? Já achei 2, só tá faltando uma, ok? E no quinto quesito, ele pede para você observar a figura e responder. A parte azul representa que fração da figura? É só você contar quantos tem ao todo, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, o denominador é 25, né? Dessa letra A. Quantas partes de azul está pintada? É só contar, né? Se são 25, aqui sobrou 5, a gente sabe que aqui tem 20, né? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, se é 20, então essa fração é 25avos. Essa é a resposta da letra A, certo? Só que agora você vai encontrar a irredutível, que é na letra B. Qual é a forma irredutível dessa fração? Para encontrar a menor de todas, a gente divide, tá? A gente aqui vai dividir por um número que dividir em cima. Você também vai dividir por esse número embaixo, tá? E você vai encontrar essa fração. Aí, você vai procurar aí um número que dê uma fração, a menor fração possível, tá certo? Que não tenha mais como dividir. Essa é a irredutível, tá? Tentem realizar, assistam o vídeo completo e coloquem as respostas na plataforma, tá? Bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.